Quando você se apaixona por uma ideia, mesmo que utópica ou extremamente arriscada, vai encontrando meios e determinação até o ponto em que acontece. Tudo para mim demora. Essa é outra agonia que eu tenho. No final acontece do jeito que eu queria, mas no começo demora. Sinto essa ansiedade de que tudo tarda porque começo a pensar muito antes de acontecer. Não há tempo a perder. Do Amir Klink em depoimento à jornalista Isa Pessoa. Vamos falar um pouquinho sobre esse livro aqui. Quem me acompanha há algum tempo nas redes sociais, mesmo numa época mais antiga, sabe que eu gosto muito desse autor, do Amir Klink. Desse navegador, engenheiro, enfim. Ele é um grande fazedor de coisas, né? Sempre me inspiraram os livros dele. Eu li todos os livros e só faltava esse aqui, porque eu sabia, inclusive, que eu não dei muita atenção para esse livro. Eu tenho ele já há uns 3 anos, eu sabia que era um depoimento a essa jornalista Isa Pessoa, que eu não conheço o trabalho dela. Eu fui deixando. Mas aí, no final de 2021, eu fiz uma série de livros que eu indiquei para o pessoal que me segue no Instagram. E lembrando, tá aqui na descrição todos os links de contato comigo e todas as minhas redes sociais, o site, o blog, Instagram. Basta você clicar ali para entrar em contato comigo. Então o pessoal que me conhece sabe que eu já li todos os livros, sempre gostei da vida do Amir Klink. Eu vou até comentar uma passagem que eu já fiz em outro vídeo muito antigo desse canal. Mas antes de começar a falar sobre a minha impressão de leitura desse livro e sobre essas passagens, gostaria de lembrar você de clicar no gostei, já deixa clicado aí o like, se inscreva no canal, aciona o sininho de notificação para receber todos os vídeos que a gente for lançando aqui, tá bom? E eu vou colocar na descrição aqui do vídeo os links de compra dos livros. E se você comprar através desse link, você vai estar ajudando o projeto aqui do canal a crescer e se manter, tá bom? Então vamos falar a respeito do Amir Klink. Bom, eu gosto bastante, eu tomei contato com o Amir Klink de uma maneira... Eu fiquei tentando me lembrar antes de começar a fazer o vídeo, e eu me lembro o seguinte: um dia apareceu lá em casa o livro 100 Dias Entre Céu e Mar. Eu não estou com ele aqui agora porque não era... Eu tenho uma edição mais nova que eu comprei, porque a edição que tinha lá em casa, né, eu era muito mais jovem, sei lá, eu devo ter lido, a primeira vez que eu li Amir Klink eu devia ter uns 18 ou 19 anos, faz muitos anos já, muitos anos mesmo, infelizmente. E eu acho que esse livro foi comprado, meus pais devem ter comprado porque meu irmão precisava ler, a escola pediu, eu não me lembro. Eu sei que esse livro, ou se alguém ganhou, esse livro apareceu lá em casa, e ele já era meio surradinho, não sei se era de sebo, e ele ficou lá, né, na estante por muito tempo, mas eu sempre gostei de ler. Um dia eu peguei esse livro e comecei a ler. Eu vou colocar aqui em algum lugar aqui do vídeo a capa da edição anterior, se eu encontrar, para vocês. E eu tenho uma edição mais nova porque eu fiquei muitos anos com aquela, acabei comprando uma novinha e aquela estava desmanchando e eu acabei trocando ela no sebo, não me lembro se ficou na casa dos meus pais, enfim. E eu li esse 100 Dias Entre Céu e Mar, que é a história da travessia do Atlântico a remo, né? Para quem... Acho que todo mundo conhece o Amir Klink. O maior feito que ele fez, talvez um dos maiores, não foi o maior, mas o mais impactante foi pegar um barquinho a remo de pouco mais de 6 metros de comprimento, e apenas com a força dos braços remar do porto de Lüderitz, na Namíbia, na África, e chegar até a Bahia. Sim, atravessar o Atlântico, um mar bastante agitado, um oceano difícil, foi um feito extraordinário. E o relato dele é muito saboroso, é muito empolgante. Você vê as dificuldades que ele teve de criar o barco, de criar o projeto, de conseguir dinheiro, de se livrar de dívidas, de poder atravessar as aduanas, né, as alfândegas, toda a burocracia, a corrupção que tinha para ele conseguir resolver, o mau tempo que ele pegou no começo, enfim, uma história extraordinária. E o Amir Klink tem uma coisa que é bastante interessante também. Ele tem um domínio da escrita, domínio da língua portuguesa muito bom. Ele escreve literariamente muito bem. Então, gente, já fica aqui a dica, né? Todos os livros do próprio Amir, dê uma chance, né? Eu vou recomendar, eu acho que o mais divertido, assim, o mais empolgante, onde você fica mais vidrado na história, agarrado à história, é o Paraty Entre Dois Polos.
esse Paraty entre dois polos, que é a viagem que ele fez até a Antártica e depois, ao invés de voltar para casa, resolveu subir até o Ártico, atravessou andou 50 mil milhas 50 mil quilômetros, se eu não me engano, de barco para atravessar o planeta e ir até os dois polos. Uma história extraordinária. Ficou 9 meses congelado no Polo Sul, de propósito, ele queria ficar invernado, como eles chamam, né? Enfim, mas não é desses livros que eu estou falando. Mas eu fiz essa referência porque esse livro aqui não está à altura do Amir Klink. Assim, vou explicar. Se você nunca teve contato com a obra do Amir Klink e quiser conhecer um pouquinho do trabalho dele, de como é a personalidade dele, de que maneira ele realizou as tarefas, é até um livro interessante, tá? Mas assim, eu não sei o que aconteceu aqui. Esse livro é da editora Tordesilhas, ele tem muitas fotos, se bem que a impressão assim não é lá muito boa. Ele começa aqui com fotos, esse aqui é o Paraty, o primeiro, aquele já está congelado na Antártica. Ele tem várias fotos de acervo do próprio Amir, fotos assim de divulgação, né? Por exemplo, aqui é o barco que ele remou. Então ele é bem diagramado, o livro, ele tem muitas coisas interessantes, tem até fotos assim do Amir de moto. Enfim, ele é legal, o livro, bacana. Só que ele tem erros de revisão, ele é claramente uma mistura de uma série de depoimentos, de vídeos, tanto que aqui no final, ó, tem uma lista de fontes consultadas, aqui uma espécie de bibliografia que a escritora colocou, e aqui no audiovisual, ó, aqui tem uma série de vídeos, de endereços de YouTube, de vídeos de depoimentos, de palestras dele. Algumas dessas palestras eu assisti várias palestras com ele. E a gente percebe, principalmente nos capítulos finais aqui, que eu fiquei com a impressão de que ela foi juntando pedaços dessas narrativas dele, pedaços desses depoimentos, dessas conversas, desses causos que ele conta, e foi encaixando numa história, tentando encadear uma linha de raciocínio. Então, assim, repetindo, se você nunca leu Amir Klink, e você lê esse livro, você não terá lido Amir Klink, você terá lido um livro sobre ele, onde a escritora parece claramente aqui, eu não vou afirmar categoricamente, porque eu não entrei em contato com ela para perguntar, parece que ela pegou uma série de entrevistas dele, entrevistas que provavelmente ela também fez, e juntou aqui num mosaico, não um mosaico, mas numa colcha de retalhos com uma certa lógica. Então não é nem de longe o livro que eu recomendo sobre a história do Amir Klink. Qualquer livro dele mesmo, escrito por ele, vai ser muito mais interessante, muito mais empolgante de ler. E aqui ele dá umas pinceladas, assim, eles tentam, né, com esse título, Não Há Tempo a Perder, porque assim, o Amir Klink ele faz muitas palestras, né, em bancos, em instituições financeiras, em empresas, falando sobre liderança, planejamento, capacidade de execução das coisas, dos projetos. Perfeito, ele vive, né, eu acho que ele fomenta as viagens deles através dessas palestras e das outras atividades que ele provavelmente tem. Mas se você quer conhecer como foram mesmos os projetos, por exemplo, tem um livro, sim, se você quer conhecer como é que o Amir Klink resolve problemas de fato, né, que foi a tentativa de um pouco de passar aqui nesse livro, mas leia o Linha d'Água. Eu vou colocando aqui provavelmente as capas para vocês verem, senão eu teria que pegar uma pilha de livros aqui dele. Todos esses livros que eu estou falando para você, o Linha d'Água, o Paraty entre dois polos, o Mar Sem Fim, os 100 Dias entre Céu e Mar, todos eu li, e li mais de uma vez. O Linha d'Água eu li 2 vezes também. O Linha d'Água, o subtítulo é Entre Estaleiros e Homens do Mar, se eu não me engano, é a história da construção do Paraty 2. E aí eu gostaria de contar um pequeno episódio que aconteceu comigo. Eu gostei tanto de todos esses relatos, eu sempre gostei de livros sobre relatos de viagem. Aliás, no meu Instagram tem um vídeo onde eu falo apenas disso, apenas de livros sobre relatos de viagem, tá? Eu não me lembro se ele está aqui no YouTube, se ele tiver eu vou botar o link, mas é certeza que ele está no meu Instagram, no @carlosescreve. E depois de ter lido várias e várias vezes sobre o Amir Klink, visto palestras e tal, eu
resolvi conhecer Paraty, a cidade de Paraty, em 2013, a primeira vez que eu fui para lá. Minha esposa e eu fomos para lá e foi assim, foram 8 dias, acho que foram 8 ou 9 dias que ficamos lá. Foi maravilhoso, a cidade é maravilhosa, recomendo todo mundo a conhecer. Mas eu fui lá para conhecer onde tudo começou. Eu não sabia o que eu ia encontrar lá, não sabia se eu teria a oportunidade de encontrar com ele lá, enfim, né? A gente fica na expectativa de encontrar uma pessoa que admira. Mas eu me lembro exatamente da sensação de que eu estava na praia de Jacarepaguá, Jacarepaguá, se eu não me engano, uma praia que, bom, a Paraty é uma baía, né? Então ela não tem ondas, né? As ondas são pequenininhas e tal, então não é mar agitado. E eu estava lá, de repente eu olho distante, olhei para uma ilha assim e vi muito longe, que depois eu fui medir no Google, dava mais ou menos 3,5 km, quase 3,5 km de onde eu estava, um barquinho acinzentado e 2 mastros assim. Quando eu me toquei, gente, eu tô falando assim com o máximo de sinceridade que eu posso ter, eu me arrepio de lembrar até hoje. Quando eu me toquei, eu percebi que era o Paraty 2, o barco que eu havia lido tantas vezes, como foi construído, as aventuras, né? Ele não gosta dessa palavra, mas enfim, as aventuras que esse barco tinha, que ele tinha colocado esse barco, as viagens todas, eu me arrepiei todo. E estava longe, né, numa ilha. O Amir Klink, eu não sei hoje, mas o Amir Klink ele tinha a concessão de morar nessa ilha, ele tem uma casa, ou tinha uma casa lá. Não é na praia onde ele tinha uma casinha, tem até hoje uma casinha de madeira muito, muito rudimentar, a praia de Jurumirim, de onde ele partiu, onde partiram todas as viagens dele. Aí é outro caso. Quando eu vi aquele barco, eu falei, não, eu preciso dar um jeito de chegar próximo a ele, nem que eu tenha que alugar um barco aqui, mas era caro. E aí num outro dia eu fiquei pensando naquilo, e eu olhava, e todo dia que eu ia até a orla ali, até o centro histórico, onde você vai na praia do Pontal, onde tem a igrejinha famosa, a igrejinha centenária de Paraty, eu olhava aquele barco e ficava imaginando, caramba, eu tô tão perto desse barco que eu admirei tanto sempre. Bom, pegamos um dia, fomos fazer um passeio de escuna e a escuna passou pertinho dele. E eu fiquei assim, encantado com aquilo, né, de ver o barco de perto, de poder... Eu me lembro exatamente do movimento que eu fiz, de ficar segurando, porque eu nunca tive essa vontade de ficar vendo o mundo através do celular. Hoje a gente vê o mundo através da tela, assim, né? Tudo que a gente faz, a gente está olhando através do equipamento. Então eu comecei, foquei, aí eu abaixei, eu vi pelo visor que a câmera estava focando e eu fiquei olhando, eu me lembro de fazer isso. Só para vocês terem uma noção de o que a literatura faz com a gente, né? E eu fiquei acompanhando aquele barco e fiquei muito emocionado e aquilo, sim, valeu pela viagem toda, valeu demais. Só que não ia acabar aí. Infelizmente eu não tenho imagens do que eu vou falar a seguir, porque eu não pude carregar. Mas no dia seguinte, provavelmente foi no dia seguinte, eu não lembro os dias exatos, a gente estava na mesma praia e eu vi que tinha caiaque para alugar, né? Pequenos caiaques para você remar. E minha esposa e eu fomos brincar com um desses caiaques, alugamos e tinha uma praia mais próxima, né, de onde a gente estava, que o rapaz que alugou o caiaque, a gente colocou coletes à prova, coletes, né, salva-vidas e tal. Ele falou, vocês podem ir até aquela ilha contornar, porque tudo é raso e é tranquilo. E eu falei, então vamos. Aí a gente, assim, sem a menor noção de remar no mar, assim, fora de forma, mas nos divertindo. E aí a gente deu a volta nessa ilha, depois eu medi lá, dava em torno de 500 metros, né, até a ilha e voltar, ou seja, remamos eu e ela quase 1000 metros, o que pra gente era um feito. Quando eu me dei conta de que se eu conseguia ir até aquela ilha, eu também conseguiria ir até a ilha onde estava o Paraty 2, quando nós voltamos, eu perguntei para o rapaz, falei, é autorizado a gente remar até a ilha do Amir Klink ali? Ele falou, só tem que tomar cuidado e prestar atenção nos barcos, não tem restrição, toma cuidado. Mas o mar é tranquilo, você está de colete. Pois eu fiz isso. Eu remei quase 7 quilômetros sem experiência nenhuma para poder chegar perto do barco. E eu fui até lá.
E eu desci na praia e não, a minha sorte é que não tinha ninguém lá, né? Assim, eu tava invadindo a praia, invadindo mesmo a praia do Amir Klink. Eu olhei, eu sei que eu dei a volta, cheguei pertinho, quase a tocar. O barco é imenso. Ele é um barco de mais de 20 milhões de reais, assim, é uma das coisas mais extraordinárias da navegação. É um dos veleiros mais avançados do mundo. E eu olhando para aquilo ali, eu notei um pequeno amassado na frente que nas fotos não dava para ver, e aqueles cabos todos enormes segurando aquele veleiro. E foi inacreditável, foi a realização de um sonho. E na volta, remando na volta, na ida foi assim, maravilhoso, eu tinha toda a energia do mundo para chegar lá. Na volta foi bem cansativo, porque eu já estava me afastando dele. E o dia estava muito quente, e aí eu paguei o preço de ter que voltar. Mas, olha, eu não me arrependo um minuto de ter feito isso. Pessoal, eu fiz só uma pequena pausa aqui no vídeo de gravação da minha resenha para mostrar uma coisa que eu acho bem legal. Só para você ver como a literatura de alguém pode influenciar e para onde ela pode te mover. Eu vou inverter a câmera no próximo vídeo e, baseado nesta foto que eu tirei em 2013, olha só o que eu fiz. A partir daquela foto que eu acabei de mostrar para vocês, eu pintei este quadro aqui, ó. Esse quadro eu pintei em 2019 com a ajuda de um professor, o Roque Pandini, um professor de artes plásticas, pintor, e eu fiz esse quadro aqui, ó, que foi para eternizar esse momento na época, em 2013, de Paraty. É claro que é uma livre inspiração naquela foto, mas sim, foi o primeiro quadro que eu pintei enquanto fazia aulas com ele, e eu gostei muito. Isso aqui é óleo sobre tela, e o resultado, ele me ajudou, óbvio, muito, né? Fica todo o meu agradecimento ao professor, mas só para você ter uma ideia de como a gente pode ir longe, né, quando a gente gosta de um determinado assunto. Então vamos voltar para a resenha. Mas então, voltando aqui, olha, é um livro que eu não recomendo. Eu sou sincero, eu sou independente aqui, eu posso falar o que eu quiser. Assim, se for para conhecer os feitos do Amir Klink, eu sugiro que você vá, assim, sendo muito sincero, vá direto aos vídeos que tem na internet. Existem dezenas e dezenas de palestras, entrevistas, relatos do Amir sobre tudo que ele faz. E esse livro aqui, ele peca. Mas se você quiser conferir esse livro aqui, dá uma olhadinha, né? De repente, essa é a minha impressão, tá? É só a minha impressão. Se você tiver vontade de conhecer esse livro e puder, de repente, ir até uma livraria quando as coisas estiverem mais tranquilas ou ver um pouquinho desse conteúdo aqui na internet, de repente você gosta, né? Faça a sua avaliação e não vá pela opinião de ninguém, ok? Bom, eu espero que todos tenham gostado dessas minhas impressões, né? Eu vou deixar o link de todos os livros que eu falei aqui na descrição do vídeo. E se você comprar esses livros através desse link, você vai estar me ajudando bastante aqui a manter o projeto do canal, tá bom? Então não esqueça de deixar o seu joinha aí, o gostei, o like, se inscreva no canal, acione o sininho para receber as notificações e até o próximo. Um abraço. Tchau, tchau.